Amado, amada de Deus, como vai? Tudo bem? Que alegria a gente se encontrar mais uma vez, não é? Na reta final. Hoje, o penúltimo dia da nossa novena a Jesus Cristo pela intercessão de São João Batista. Que maravilha saber que a gente caminhou já todos esses dias, não é? Caminhando junto, partilhando a palavra, meditando a vida, colocando a vida nas mãos do Senhor. Sabe, amado, amada de Deus, às vezes a gente passa por coisas que a gente não entende, não dá conta. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse 8º dia da novena. Vamos rezar juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. São João Batista, precursor de Jesus, que no ventre de vossa mãe foste santificado pelo encontro com o Salvador, abri nossos corações hoje para a palavra de Deus. Ajudai-nos a preparar os caminhos do Senhor em nossas vidas, desfazendo os obstáculos do orgulho e da falta de fé. E o vosso exemplo, ó São João Batista, seja para nós como a voz que clama no deserto, e também nós saibamos anunciar a presença do Reino de Deus no mundo, nas realidades em que vivemos. Amém. A inspiração hoje está no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus, no capítulo 11, Mateus 11, de 2 a 6. Mateus 11, de 2 a 6. Vamos ver aquilo que a palavra de Deus nos diz hoje. Mateus 11, de 2 a 6. Naquele tempo, estava João no cárcere e ouviu falar das obras de Cristo e lhe enviou seus discípulos para lhe perguntar: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus lhe respondeu: ide anunciar a João o que ouvis e o que vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado, amada de Deus, você observa que nós estamos, ao longo desses dias, indo e vindo pelos episódios da vida de João Batista, não é? Nós vimos o nascimento, nós vimos o nome, nós vimos o anúncio, nós vimos ele batizar a nosso Senhor Jesus Cristo, nós vimos ele ser degolado e hoje nós, no Evangelho de Mateus, nós estamos vendo ele enviando discípulos. Tem umas coisas que são muito curiosas, né? Veja, João está preso, mas consegue enviar discípulos. Depois, nos Atos dos Apóstolos, tantas vezes, não é? Os apóstolos também estão presos, mas conseguem falar com os discípulos, falar com outras pessoas para evangelizar. É uma prisão que é de encarceramento, eles não podem sair dali, mas não é uma prisão que os isola, porque Deus garante sempre que seja possível que a sua vontade vá caminhando e se cumprindo, não é? Você deve se perguntar, por que João Batista vai perguntar e mandar verificar se ele, Jesus, é mesmo o Messias? João Batista não foi anunciar o Messias e ele não sabe quem é o Messias? Não, ele não sabe. Ele não sabe. João Batista encontrou Jesus 3 vezes. No ventre de sua mãe, quando Maria foi visitar a Isabel. Depois, quando ao longe nós vimos
essa palavra, já não me lembro se ontem, anteontem, um dia desses para trás aí, né? Quando Jesus passa e ele aponta, lá está, olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aponta o Salvador. E depois no batismo. São as 3 vezes que eles se encontram. Então é natural que aqui, veja que nós estamos, pela narração do texto, ainda não havia acontecido nenhum desse, nem o segundo nem o terceiro encontro, não é? Veja, João Batista quer saber se ele está anunciando a pessoa certa. No fundo ele sabe. No fundo ele sabe. Porque o Espírito toca o coração dele. Mas ele quer ter certeza. Ele, João, também tem discípulos. Lembram lá no início? Onde moras? Vinde ver. Onde mora o Senhor? Não é? É exatamente isso. E há uma palavra que é muito forte nesse evangelho. Feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Sabe, amado, existe uma coisa hoje, e nós estamos aqui em 2026, vou dizer o ano que a gente está, para não dizer no ano que vem que a gente aproveitou a mesma novela, não é bom a gente já dizer que estamos aqui esse ano em 2026, né? Veja, nós estamos em 2026. Quem são as pessoas que se escandalizam de Jesus hoje? São as pessoas que não têm fé. São as pessoas que preferem acreditar que só a ciência resolve tudo. São as pessoas que se escandalizam por causa de Jesus. E existem 2 escândalos. O que se escandaliza por causa de Cristo e o que escandaliza o que crê em Cristo. Todos nós somos capazes desses 2 escândalos. Quando o nosso comportamento é um comportamento que vai na contramão do Cristo, nós estamos escandalizando o outro, ao invés de levar o outro para Cristo. Todos os dias, sabe, meu irmão, minha irmã, eu quando acordo, eu rezo uma pequenina oração que eu há muitos anos, criei aqui com as vozes da minha cabeça, sabe? Primeiro, eu rezo a oração que está, salvo engano, na 2ª semana da Quaresma, que diz lá, não é? Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. E na sequência eu digo, Senhor, me dá a graça de que as minhas ações, hoje inspiradas por Ti, não afastem ninguém de vós. Que eu não seja a causa de ninguém ir para longe do Senhor. Porque eu sou padre, mas antes de ser padre, existe uma humanidade que grita dentro de mim. A mesma mão ungida na ordenação, que abençoa, que santifica, é a mesma mão que peca. O mesmo olhar abençoado, a mesma cabeça abençoada, tudo o que em mim foi transformado em sacerdote no dia da minha ordenação, também é capaz de tornar pecado todas as coisas santas. Então eu posso escandalizar os que creem em Cristo, levar os que creem em Cristo a não crerem, assim como eu posso, pela minha falta de testemunho, levar os que não creem a se escandalizarem por causa de Cristo. Alguém que é cético, alguém que não, cuja fé é uma fé ali mais fragilizada, é uma fé que vê Cristo como um profeta, não como Deus. Alguém que não consegue crer que em Cristo todas as coisas se tornam diferentes, porque Ele faz novas todas as coisas. Feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. E de anunciar
você e eu também. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Um dia eu vou trazer para uma conversa algum dos médicos amigos meus que já me deram tantos testemunhos de dizer como é que aquela pessoa voltou. Já estava em parada cardíaca há muito tempo. Como é que aquela pessoa voltou? Não tinha, clinicamente, medicamente falando, não havia nada para que aquela pessoa não estivesse morta, mas está viva. Isso é graça de Deus. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de Cristo, mas aquele que é capaz de se entregar a Cristo. A fé não é antagônica à ciência. Aliás, Duda, faça assim que ela está atrás da câmera, viu, gente? Me lembre de pegar depois a encíclica de São João Paulo II, quando era Papa, que deve ser de 99, 98, por aí, que é uma encíclica cujo nome é Fides et Ratio, Fé e Razão. E a gente vai fazer um programa sobre essa encíclica. A fé e a razão não são inimigas, pelo contrário, elas são muito amigas. Vamos agradecer essa palavra que o Senhor nos deu, meditar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Inclina a tua cabeça e diz comigo: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. São João Batista, luz que brilhou no deserto, vós que fostes o maior dos nascidos de mulher, intercedei por mim, por nós, por minha família, por nossas famílias junto ao Senhor. Ajudai-nos a preparar nossos corações para acolher ao Cristo Jesus com o mesmo ardor com que vós o anunciastes. Que após esta novena possamos viver uma vidas de verdadeira conversão sincera e testemunho autêntico por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção da água, Senhor nosso Deus. Dignai-vos abençoar esta água, vós que sois a fonte da vida, a fonte da água, a fonte de todo batismo. E que esta água, agora abençoada, nos recorde que somos, pelo batismo, sacerdotes, profetas e reis, e saibamos testemunhar vosso santo nome por onde formos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Beba um pouquinho desta água e peça ao Senhor que abençoe a você e a sua família. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós, por intercessão de São João Batista, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amado, amada de Deus, te espero amanhã para o último dia, encerrando essa novena em honra a São João Batista. Até lá! Tchau!